E um espírito de mentira subiu do inferno, caiu de joelhos e disse: se tu somente me permitires, eu posso lhes dar minha unção, fazer com que eles façam qualquer espécie de sinal ou maravilha, contanto que eu os tire fora da palavra. Ele nem sequer saberá que essa é a tua palavra. Ele a ignorará por popularidade. Os tempos não mudaram. Irmão Neville, isso é verdade. Lembre-se, isso é verdade. Eu descerei sobre ele, farei com que ele faça as mesmas coisas que o resto deles faz. Eu o farei profetizar e dizer uma mentira. Como podia ser uma mentira? Porque estava contrária à palavra. Você toma qualquer desses falsos batismos, falsos tais e tais e tais, não importa quão real pareçam, quanto eles tentem personificar. É uma mentira se estiver contrária à palavra de Deus desta hora. Exatamente. Você diz, nós fizemos isso, e nossa igreja é desta e daquela maneira. Não me importa o que seja, se estiver contrário à palavra escrita para esta hora, é uma mentira. Deus não terá nada a ver com isso. Não me importa quão sincera, quão educada, quão sábia, quão verdadeira ela pareça, quão razoável pareça, se está contrária à palavra desta hora. Nós entraremos nisso um pouco mais profundo em alguns minutos, se o tempo nos permitir. Se não entrarmos, discutiremos isso novamente hoje à noite. Notem, ele era sincero, bom homem, sem dúvida. E ele disse, então, de outra maneira, Micaías disse a ele, não diretamente em sua cara, mas em outras palavras, você está ungido com um espírito de mentira. Não seria uma coisa e tanto dizer isso a um bispo? Mas ele o fez. E então este bispo chegou e disse, você nunca mais terá companheirismo. Ele deu um tapa na face. Disse, você sabe que eu sou um homem vindicado. Minha igreja me fez o cabeça dela, esta coisa. O voto popular do povo de Deus me fez isto. Minha organização me fez isto. E Deus nos deu esta terra, e é a intenção dele que ela nos pertença. E eu tenho assim, diz o Senhor. Deu-lhe um tapa e disse, para que lado o Espírito de Deus foi quando ele saiu de mim? Micaías disse, você descobrirá um destes dias, quando a Califórnia estiver debaixo do mar acolá, e todas essas coisas, está vendo? Você verá para que lado ele foi, quando estiver no interior das prisões. Agora, Acabe, o que você vai dizer? Eu creio no meu profeta, ele diz. E se ele apenas examinasse a palavra? Vê, ele não queria ver a si próprio amaldiçoado. Ouça-me! Ele não queria ver a si próprio amaldiçoado. Nenhum homem quer. E meu irmão de organização, esse é que é o problema com você. Você quer pensar que está certo quando sabe em seu coração que quando batiza usando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você está mentindo. Você sabe que quando diz essas coisas que você está fazendo e toma evidências iniciais e todas as coisas desse tipo, você está errado. Como pode a evidência inicial ser falar em línguas e então falar contrário a uma promessa de Deus nesta hora? Como pode ser? Você não quer a maldição, quer? Mas aqui ela está escrita, assim será. Essa é a marca da besta. Tão parecidos que enganariam os escolhidos, se fosse possível. Cada sinal, cada maravilha, homem ungido, profecia, todo tipo de coisa surgindo, todos os tipos de sinais, todos os tipos de maravilhas. Como você vai diferenciar? Observe a palavra para esta hora. É assim que você toma. Observe Moisés, como ele pôde ter dito a Balaão. Observe Micaías aqui, como soubemos que ele estava certo? A palavra antes dele tinha profetizado aquilo para Acabe. E a palavra ante nós profetizou estas organizações para este dia e esta maldição sobre elas. E as coisas que aconteceriam pela sua igreja verdadeiramente ungida, terá a palavra, uma noiva da palavra. Aqui nós estamos. Aqui está hoje, tal como foi então. A Bíblia disse que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Eu falei de Balaão, e de Moisés. E eu falei agora de Micaías e Zedequias. Agora eu vou dar mais uma, que há centenas delas, porém mais uma para formar 3 testemunhos. Eu tenho uma lista cheia delas anotada aqui, mas é para preservar tempo.
Jeremias, que era um profeta vindicado, repudiado, mas um profeta vindicado de Deus. Eles odiavam o homem. Eles jogavam fruta podre nele e tudo mais. E ele colocou a maldição sobre ele. E as coisas que ele fez, e se deitou lá sobre seu lado e coisas, e deu sinais de que Israel estava errado. Todo profeta, verdadeiro profeta que alguma vez se levantou no mundo, amaldiçoou essas organizações de denominação da igreja. Como poderia mudar pelo Deus imutável? O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Agora, o que aconteceu no tempo de Micaías? Acabe foi morto e os cães lamberam seu sangue de acordo com a palavra de Deus. Todos vocês, falsos mestres, assim diz Deus, algum dia vocês ceifarão o que estão semeando, vocês, cegos, guias dos cegos. Eu não estou zangado, eu estou apenas lhes dizendo a verdade. E eu não teria dito isso se aqui em cima, naquele quarto, se o Espírito Santo não dissesse, diga-o dessa maneira. Tenho eu lhes dito algo errado que Deus não provasse ser correto? Acordem, meus irmãos, antes que seja tarde demais. Mas deixe-me dizer isto. Como poderia um espinho despertar e ser um abrolho quando ele foi predestinado para isso? Como poderiam os eleitos deixarem de vê-lo? Porque eles são eleitos para vê-lo. Tudo que o Pai me deu virá, disse Jesus, mas nenhum deles pode vir a menos que ele o haja dado a mim antes da fundação do mundo, quando seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. Não no hall da igreja, mas no livro da vida do Cordeiro.